O microfone, Conceição. Boa tarde, ouvinte. Terça-feira, 12 de agosto de 2025. Este é o seu programa Mão Dupla Cultural, patrocinado pela Incubadora Cultural Ribeirão Preto. Estamos ao vivo, aqui na sua Rádio Nova Ribeirão, e na TV Incubadora Cultural também. Ouvinte, participe conosco. Envie sua pergunta, sua opinião, o seu comentário pelo WhatsApp 16 99784 6463 ou então pelo telefone 16 3632 1000. Aguardamos você. É que hoje o nosso cardápio cultural é mais que especial. Além disso, nós vamos mudar um pouquinho o tom da conversa. Hoje vamos mesmo conversar aberta e descontraídamente. Uma roda de conversa afinada e afiada. E o tema? O tema é bem polêmico, é um tema futurista, é mesmo imperdível. Só podia ser a inteligência artificial. Todo mundo querendo saber, todo mundo até preocupado, e não é para menos. Como é que ficamos nós, os humanos, diante de uma máquina que nos supera em memória, rapidez e eficácia? Bom, muita calma nessa hora. Nem tudo são espinhos, há flores também. Nossos convidados de hoje, que o digam. E aqui conosco estão 3 entendidíssimos, eu diria agora que até são 4, entendidíssimos do assunto. 2 deles são advogados da UAB, que militam na UAB Ribeirão Preto, na 12ª sessão, isso aí. E são super interessados e atuantes nessa área. Aliás, ontem foi o dia do advogado e eu aproveito para os meus parabéns. Então, temos aqui o doutor Isildo Souza e o doutor Iago Portioli. Nossos mais profundos agradecimentos por aceitarem o convite. Sejam muito, muito bem-vindos. O doutor Isildo, por exemplo, circula entre a codificação jurídica e a programação de máquinas. Isto porque ele é um entusiasta versado em tecnologia, tem estudado as tendências legais, sociais e digitais e percebido como a inteligência artificial está, aos poucos, redesenhando e impactando a humanidade inteirinha. E o doutor Iago, além de advogado, é professor. Ele é professor de Direito Intelectual, como ele primeiramente colocou, mas também é professor de Direito Digital e Proteção de Dados. E o terceiro convidado, que jurou que não estaria aqui no horário, mas que chegou no horário. Então, o nosso terceiro convidado é nada mais, nada menos que o doutor Alexandre de Castro Moura Duarte. Que nome nobre, comprido. Assinar o problema. Super presidente da Fundação de Pesquisas Científicas de Ribeirão Preto, a conhecida FUNPEC. Alexandre Duarte é mestre, doutor e pós-doutor em Engenharia de Produção, logo pela USP, né, pela Universidade de São Paulo.
É professor e coordenador de cursos, além de atuar como consultor de empresas nessa área da sua formação. Então, ele trabalha lá com qualidade, logística, planejamento, programação, controle da produção, gestão e estratégia. Tanta coisa para o homem só, hein, Alexandre? E, além de tudo, tem o Instituto SECA, que ele é que vai dizer o que significa essa sigla. Eu não sei ainda nada a respeito. Bem, e é claro que a gente vai ter aqui também uma novidade da hora. Doutora Camila, eu não sabia que também é um expert em inteligência artificial. Ele mostrou uma revista fabulosa. E logo, logo em que área, gente? Na medicina. Então, não podemos deixar escapar mais esse expert. É muita expertise junta, é muita tecnologia de ponta reunida. Então, bora falar de tecnologia, descontraídamente, como o ouvinte gosta de ouvir. E a ordem hoje é a gente conversar. Até então nós fazemos assim, entrevistas, não, doutor Camilo, algumas até muito formais, assim. Mas hoje não, hoje é roda de conversa. Eu até trouxe algumas sugestões, não é? Posso até levantar algumas delas, assim, como para puxar esse fio da meada, esse fio da conversa, né? Porque eu acho que seria muito interessante a gente saber, de início, como é que vocês descobriram, aliás, né? Como é que vocês entraram em contato? Quem começa? Que tal o Isildo? Posso começar. A inteligência artificial, na verdade, a gente já tinha acesso de forma indireta, né? Só que ela estava reservada ou restrita às grandes empresas, às grandes corporações que só davam migalhas para a gente, né? Então, por exemplo, a previsão do tempo sempre foi comandada por inteligência artificial, né? Que são os grandes modelos de predição. Já se tinha reconhecimento facial, por exemplo, né? Que é a visão computacional. Então, até 2022 foi isso, né? Aí chegou em 2022, lançou o tal do ChatGPT, né? Que é o modelo GPT-3, e aí mudou um pouco a dinâmica, né? Porque você consegue ter acesso no seu computador a uma inteligência artificial generativa. Ou seja, você pede e ela te dá uma resposta, né? Então, a partir daí, tudo mudou, né? Porque você consegue entender como ela funciona, né? O que ela pode fazer para você. Tantos modelos que geram texto, geram imagens, geram vídeos, né? Geram sites, geram códigos de programação. Então, desde 2022 eu tenho estudado praticamente todos os dias, né? Acredito que todos aqui, né? Que é realmente surpreendente aí pra gente, né? Tanto para a nossa profissão quanto para outros aspectos também da vida, né? Eu gostaria de pegar um gancho que você falou, né? Que no começo da sua fala você disse que é um tema futurista, mas na verdade é um tema atualíssimo. O futurista era há muitos anos atrás, né? E um pouco do que o Isildo falou que na verdade a inteligência artificial não é algo novo, né? A gente começou, o grande público começou a ter mais acesso com as IAs generativas lançadas em 2022, 2023. Teve o boom aí das inteligências artificiais de texto, principalmente, depois com imagem. Agora o vídeo está assustador, não dá mais para confiar em tudo que você vê na internet, de vídeo, de imagem. Mas toda tecnologia, quando surge, ela já vem a público, né? Ela já passou por anos de pesquisa, anos de desenvolvimento, principalmente para usos militares, usos de universidades que surgem as novas tecnologias, inovações, né? Então, para a gente só veio a público agora, mas toda inovação passa primeiro pela P&D e deve ser regulamentada, deve ser protegida, deve ser normatizada e registrada, né, protegida juridicamente desde a sua concepção, desde do P&D. É por isso que, puxando um pouco para a minha área de propriedade intelectual, né, a gente defende que haja
essa avaliação de impacto, essa avaliação de ativos intelectuais, de ativos intangíveis, que nós chamamos, desde o seu desenvolvimento até que chegue ao grande público. Essa é a minha paixão e por isso que também, respondendo a sua pergunta, foi para a IA, que é a tecnologia do momento. Pois é, uma coisa que você falou, Iago, me chamou a atenção. Você disse aí que o termo não é novo, mas tem uma novidade para mim que faz toda a diferença. Até o surgimento da inteligência artificial generativa, o que acontecia com os robôs? Eles eram programados. Então, não saíam do programa de forma nenhuma. Então, é bravo. Diz que um para isso, diz que dois para aquilo. Depois, né, dessa inovação generativa, a grande diferença veio nisso aí. Eles são hoje treinados como qualquer ser humano. Isso é muito interessante. Para mim é um grande diferencial. E outro grande diferencial é que eles são treinados com linguagem. E o ser humano sem linguagem não foi ninguém, não foi nada. O homem, para ser sapiens, ele teve primeiro que se tornar loquens. Então, enquanto o homem não dominou a linguagem, nada de cognição que valesse a pena. Tá? E agora, esse robozinho, né, a partir do robozinho conversador lá de 30 de novembro de 2022, né, já tem uns aninhos aí, ele fez toda a diferença. E isso é muito interessante, porque foi um salto, digamos assim, olha, extraordinário. Foi um divisor de águas entre essa aspiração do homem de ter máquinas que pensavam até que se chegasse e via o quê? Via linguagem. LLM, Large Language Models, ou seja, a linguagem faz toda a diferença. Aliás, está aí o motivo pelo qual eu me interessei pela inteligência artificial. Foi porque eu descobri que a base de tudo era a linguagem. Eu sou linguista, né, de formação e profissão. Doutor Camilo, e você? Eu estou aqui no reino dos experts em tecnologia de inteligência artificial. Que me caiu a mão por uma coincidência muito inesperada. Aliás, eu até acho, eu tenho um mote para mim mesmo, o que seria de nós sem os processos que chegam de uma forma inesperada para a gente. Então, essa mesa redonda aqui, essa roda de conversa, como você falou, me veio a calhar, porque eu recebi através do creme mestre, eu sou médico, não sou de forma nenhuma um homem que conhece profundamente a parte técnica e da tecnologia assim mais profunda. Por que me chamou a atenção no livro desse colega que eu recebi um resumo, é que ele intitulou Medicina Profunda. Então, para mim, que estou de uma outra geração e estou vendo a geração mais nova chegando, porque eu já fui professor na área universitária, como médico, né, da Faculdade Local de Medicina, eu acho que isso vai ser um grande avanço. Então, a inteligência artificial vai se tornar uma aliada do profissional, né, na área médica, porque no setor de imagem, prontuários, no setor de acompanhamento, e eu estava conversando com ele antes, com a nossa querida Conceição também aqui, de que hoje, porque você não tinha, agora tem, né, com a inteligência artificial, a possibilidade de não dosar ninguém por uma régua métrica. Você, 50 anos, tem que fazer exame de próstata. A mulher, tantos 40 anos, mama. Então não é mais isso que vai ocorrer, eu acho. Vai ter essa mudança no sentido de permitir
ao paciente, aquele que tem cuidados médicos, né? Procura a saúde de uma forma mais avançada, fazer um tipo de cuidado com a saúde da forma que ela realmente tem que ser feita, ou seja, antecipar a doença para melhorar o prognóstico do problema. Então eu vejo nisso na concessão, que vocês estão na vanguarda e eu vim aqui para aprender. Mas você, doutor Camilo, disse uma coisa assim muito interessante. Eu não sou da área. Eu acho que a inteligência artificial chegou a um ponto que todas as áreas terão que ser experts. A expertise nessa área, não tem área. Eu tenho certeza que se eu perguntasse isso ao Mateuzinho, você é ele faz música para inteligência artificial, a vinheta aí da incubadora. E a gente vai dar um jeito de rodar esse microfone até o Alexandre. Alexandre, todos teremos que ser desta área. Agora não tem mais desculpa, tem? Não, todo mundo vai ter que saber com a inteligência artificial. Infelizmente, queiramos ou não queiramos. Perfeitamente. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Conceição, obrigado pelo convite. Eu sou engenheiro de produção e como engenheiro trabalho com tecnologia, a IA sempre foi muito presente. Só queria fazer um adendo, você perguntou o que é o SECA, Instituto SECA. SECA tem origem em palavra grega, de Scientia, Educare, Cogere Ambis, ou seja, é um instituto que trata de ciência, educação, cultura e meio ambiente. E ele foi criado, a FUNPEC já tem 42 anos, ele foi criado para complementar a FUNPEC. É muito difícil você mudar a fundação dentro do objetivo social dela, é muito burocrático, muito demorado você criar uma área de atuação que não está dentro do estatuto dela. Então, o Instituto ele tem mais versatilidade, eu posso mudá-lo mais fácil. É uma ONG sem fins lucrativos também e que tem essa complementaridade. Ela complementa aquilo que a Fundação não faz nesse momento. Então, por isso foi criado o Instituto SECA. Muito bom. Na área de engenharia, a gente tinha muita dificuldade, os modelos robóticos, vamos dizer assim, na área de produção e na área de gestão da produção. Eu trabalho mais com gestão da produção. Por quê? Porque nós tínhamos um ambiente extremamente estático, ou melhor, extremamente dinâmico, e uma gestão extremamente estática. Então, modelos de estoque, modelos de previsão de vendas, eram muito estáticos os modelos. E a IA vem agora proporcionando que a gente possa atender melhor, entender melhor as mudanças da sociedade, as mudanças no comportamento social das organizações, da sociedade em si, e adequar esses modelos de uma maneira muito mais lógica, muito mais rápida, usando a inteligência artificial. Então, desde previsão de vendas, desde sensores para medir a variação de máquina, ou seja, eu estou tentando entender ruído de máquina através de sensores para poder fazer manutenção preditiva, não é nem mais preventiva. E isso era muito difícil fazer sem esse tipo de know-how. Então, a inteligência, eu acho que tudo isso só está começando. Eu acredito que se você perguntar para onde isso vai, qualquer futurismo que a gente possa fazer aqui, nós vamos errar em muito. Eu acredito que as coisas vão mudar muito depressa. Há uns 15, 20 anos atrás, o Bill Gates escreveu um livro, A Empresa da Velocidade de Pensamento, que dizia que tudo ia mudar mais rápido nos próximos 10 anos que nos últimos 50. Eu digo que atualmente esse livro é extremamente real, mas eu digo que nos próximos 5. Então, em 5 anos, eu não imagino as mudanças que vão ocorrer dentro de uma fábrica para a gente, com o advento da inteligência artificial dentro das mudanças. Agora, tem muitos gaps. Temos muitos gaps aí entre o que nós falamos e estudamos em 2025 e a realidade de uma organização. Eu acredito que ainda temos anos-luz de conhecimento em aplicação disso. Principalmente, nós temos que formar gente para entender disso. Esse é um desafio fenomenal, que eu acho que não é só brasileiro, mas
Brasil eu vejo que esse desafio é um pouco maior que em alguns outros países, dado a qualidade da educação do brasileiro, como formar gente para entender disso, né? Não vejo isso de uma maneira assim tão simples, visto que educação, e eu trabalho com isso, sou professor, tenho uma fundação de pesquisa, não é um dos pilares de desenvolvimento do Brasil. Nesta área, eu quero dar um pitaco, Alexandre, porque é a minha área também de atuação em educação. E por incrível que pareça, quem primeiro percebeu os impactos no caso do GPT, daí agora vamos generalizar, IA, né? O GPT, o Gemini, o DeepSeek, seja lá quem for, né? E as milhares de ferramentas outras. Então, quem primeiro percebeu a questão do GPT, o impacto, foram exatamente os professores. Foi a educação. Tá? E qual foi a primeira reação? Proibir. Né? Eu me lembro lá naquele começo de 2023, nós estávamos aqui já, ainda não tínhamos iniciado o ano letivo, né? Os países do hemisfério norte já estavam nas férias ali nas férias não, no recesso de Natal, né? Estavam assim em pleno ano letivo e a gente ainda estava aqui meio esquecido. Mas eu me lembro do impacto que criou. Todo mundo proibindo, né? Porque os alunos, claro que os alunos descobriram a inteligência artificial generativa muito antes dos professores. Sempre acontece, né? Nessa questão de tecnologia, nós, os da geração da escrita, acho que alguns aí estão fora, né? Tá vendo, Matheus? Acho que vocês, que dentro dessa geração, eu, o doutor Camilo e eu, nós ainda somos analfabetos, né? Nós tivemos que nos alfabetizar. Vocês já nasceram plugados nisso aí, mas essa geração, então, foi quem primeiro usou, e a educação, por incrível que você disse aí, para mim que a educação tinha que capitanear, a escola tinha que capitanear isso aí. No entanto, para mim, a escola ainda é o órgão mais resistente. Não só a inteligência artificial, como todas as demais tecnologias digitais. Haja visto, né, que o celular está proibido na escola. Eu acho que nesse sistema de escola que está ali, acho até que eles têm toda a razão. Vamos falar mais um pouco desses impactos? Que tal? Vamos inverter a ordem? Vamos começar agora pelo Iago? Sabe, Conceição, sabe, Alexandre, eu gosto de fazer um exercício imaginativo, de pensar os iluministas de Diderot e Lambert, que criaram a primeira enciclopédia, com essa intenção de democratizar o conhecimento numa época em que o conhecimento era restrito à nobreza e ao clero, né? Então, eles tiveram essa ideia de juntar todo o conhecimento disponível na época numa obra para que as pessoas tivessem acesso. E imagina o esforço hercúleo que era realmente pensar, organizar essa obra e depois imprimir, disponibilizar. Era um processo muito moroso, muito caro. E eu gostaria de ver como eles reagiriam se eles pudessem ver essa ferramenta que é a inteligência artificial generativa, esse poder ilimitado de conhecimento, instantâneo e praticamente infinito, sendo usado do jeito que é. Porque, como você bem disse, nós ainda não temos uma noção do potencial que é. E eu gostaria muito que o nosso sistema educacional preparasse os alunos para usar essa ferramenta em benefício próprio. Não proibir, não demonizar essa ferramenta, mas fazer com que os alunos compreendam na democratização que é esse tipo de ferramenta. Olha, você tem um mundo na palma da sua mão. Você tem todas as oportunidades que gerações passadas de acesso ao conhecimento não tinham. E é interessante, mas veja que coisa fantástica. Assim como no passado a gente
assistia a aula tudo sentadinho, e o professor falava e a gente ficava ali, né? Hoje, se você for dar aula assim, você é professor, você não consegue dar aula mais. Então, você tem a cocriação do conhecimento, né? Ele tem que ser cocriado junto com os pares que estão ali. Tá? Mas nós temos que educar primeiro o professor, porque a gente tem a tendência a afastar tudo aquilo que a gente não conhece, a gente demoniza isso. Então, muitas vezes você fala assim, pô, mas tá bom, vem, como eu vou usar isso? Então, se eu não educar o professor, se eu não capacitar o professor para isso, ele simplesmente vai falar assim, isso não serve, isso vai atrapalhar a minha aula. Né? E o aluno vai usar isso escondido, e aí você tem o celular, aí proíbe o celular também. Então, tem vários fatores aí, né, que eu acho que são interessantes, mas eu não vi e não vejo nenhum planejamento nesse sentido de preparo do professor. Então, o professor não se preparado. Às vezes o aluno sabe mais do que ele, né? Sabe usar mais a IA do que ele. Né? Então é interessante isso. Como é que eu vou usar isso? Num processo de formação de gente. E tem um aspecto interessante nisso que você está falando, Alexandre, porque às vezes a gente foca bastante no professor, mas eu acho que o buraco está um pouquinho mais em cima disso aí, em quem é responsável pelas políticas educacionais. Mas nós vamos falar isso daqui um pouquinho, porque agora é com Neulis, com você. Você vai falar, desculpa.